Olá, meu nome é Caio Reis e agora eu vou apresentar um trabalho sobre a origem da democracia. Introdução. A democracia grega foi um regime político criado e praticado em Atenas. Porém, nem sempre foi assim. Durante muito tempo, Atenas foi uma oligarquia, ou seja, era governada pela aristocracia. Com o crescimento de outras classes sociais, como artesãos, comerciantes, soldados, camponeses, havia cada vez mais insatisfação, já que as terras e poder ficavam todos concentrados na mão dos aristocratas. Essa insatisfação gerou várias lutas e revoltas, com o intuito de cessar essas revoltas. Um legislador e jurista da aristocracia, chamado Solon, fez uma reforma que realizava alguns dos desejos daqueles que não faziam parte da aristocracia, como cancelar a dívida dos camponeses, extinguir a escravidão por dívida. Além disso, a reforma fez uma divisão da sociedade ateniense, por grau de riqueza, em 4 grupos e foi determinado que só os mais ricos poderiam ocupar cargos importantes no governo. Com isso, foi substituído o fator de nascimento por riqueza, ou seja, aqueles que tiveram ascensão social poderiam ocupar cargos assim como aqueles que já nasceram ricos. A reforma ainda criou 2 órgãos, a fim de diminuir o poder do aerópago, que é o Conselho de Aristocratas durante a oligarquia. Os órgãos que foram criados foram a Bulé, conselho de 400 membros encarregado de preparar as leis, e a Eclésia, Assembleia Popular com função de votar essas leis. Depois de muitos anos, por volta de 510 a.C., é considerado o surgimento da democracia, com a vitória do político aristocrata Clístenes. Ele é considerado o pai da democracia e tinha apoio popular, já que havia liderado uma revolta contra um tirano grego. Clístenes dividiu Atenas em 10 unidades, chamadas Demo. Por esse motivo, o regime começou a ser chamado de democratia, já que a demos era uma parte principal dessa reforma. Para que não houvesse atentados à democracia, Clístenes implantou o ostracismo, que fazia que cidadãos que apresentassem ameaça ou fizessem seriam exilados por 10 anos. É importante ressaltar que, por mais que fosse uma democracia, ainda assim era excludente e elitista, uma vez que mulheres, os metecos, que eram chamados os estrangeiros, e os escravos eram escolhidos das assembleias. Por exemplo, a escolha do tema foi feita pensando em quão interessante ele é, já que ele basicamente conta a origem do regime político usado pela maior parte das nações nos dias atuais. Metodologia. Primeiramente, foi feito um estudo usando o livro didático História, Cidade e Cidadania 1, mais especificamente usando o capítulo O Mundo Grego, Democracia e Cultura. Após isso, foi feita uma breve pesquisa na internet, usando esse link que está anexado no slide. Houve apenas uma dificuldade em relacionar as duas fontes, para que não houvesse divergência entre as duas. Resultados. Portanto, como vimos, a democracia grega, destacando a ateniense, era direta, fez várias reformas políticas e sociais e garantia alguns dados como igualdade perante a lei, igualdade de acesso a cargos públicos e igualdade para falar em assembleias. Porém, como ressaltado na introdução, ainda assim era excludente. Um dos pontos mais diferentes da democracia atual, já que hoje pessoas negras e mulheres tinham o mesmo direito de ocupar cargos públicos e votar igualmente a todos. Além disso, a democracia de hoje também não é direta, tanto que temos que eleger representantes. Agora respondendo a algumas perguntas. Em quais cidades? Como era o sistema democrático? Quem participava? Inicialmente em Atenas. Porém, quando o regime político foi se popularizando, outras cidades gregas foram adotando ele. Como dito anteriormente, o sistema era direto, ou seja, os cidadãos participavam diretamente nas decisões tomadas, diferente da democracia atual, a qual se escolhe um representante para que tome as decisões que você concorde mais. E participavam os cidadãos atenienses, homens que não fossem escravos. Concluímos então o quão importante estar sobre esse tema já que nos faz refletir, que apesar da demora, esse foi o regime que mais nos deixa perto de equilibrar o poder político entre todos. Essas são as referências e fontes. Fim. Obrigado por assistir.